Espírito Santo, ele está aqui nessa noite. E eu já profetizo, ele vai te pegar. Ele vai te pegar. Ou melhor, ele já te pegou. E vai continuar pegando. Amém? E eu queria compartilhar algo especial com vocês. Alguns cultos eu estava ali atrás. E eu estava ali no momento de oração, de intercessão, oração. E eu falei, Deus, eu quero queimar. E eu falei, Deus, mas eu queria que também todo mundo queimasse como eu estou queimando. E aí Deus falou assim para mim, a questão é que o fogo está no altar, mas queima quem quer. É por isso que muitas vezes você vê pessoas incendiadas, tomadas pelo Senhor, e algumas não. Por quê? Porque não quer. Já diria o pastor Gil, porque eu estou me esforçando para explicar. Quem quer o fogo de Deus nessa noite? Quem quer sair totalmente incendiado? Amém? Então vamos queimar, vamos junto. Eu sou carente, todo mundo já sabe. Então você tem que dar uns glórias aí, tem que dar umas incentivação, porque a gente está junto. Amém? Glória a Deus então. Queridos, nós estamos vivendo, como eu disse, um congresso de batalha espiritual. E palavras proféticas têm sido derramadas. Porque há um momento de transição que nós estamos entrando, que nós vamos viver. E é inevitável dizer que desde a fundação de todas as coisas, existe uma batalha espiritual. Se você vai um pouco mais a fundo, a primeira batalha espiritual foi a rebelião de Lúcifer contra Deus. Nós estamos sempre em batalhas, em guerras. Repita assim comigo, batalha espiritual. Amém. Então a expressão de batalha espiritual, ela não aparece na Bíblia. Então se você for procurar, você não vai achar. É um termo teológico praticado para descrever os conflitos da vida cristã. Então a batalha espiritual que nós estamos enfrentando é uma luta épica contra Satanás e seus anjos, contra principados e as potestades. E ela está sendo travada diariamente onde nós, eu e você, vivemos. Em nossos lares, escritórios, relacionamentos, casamentos, a nossa igreja e no nosso íntimo, o nosso coração. John MacArthur, ele define batalha espiritual assim: uma guerra de proporções universais, contrapondo Deus e sua verdade contra Satanás e suas mentiras. É uma batalha de vontades entre Deus e Satanás. É o conflito cósmico que envolve Deus e a mais alta criatura que Ele fez, eu e você. E o conflito atinge cada ser humano. Satanás e seu exército de demônios estão lutando contra Cristo, seus santos anjos, a nação de Israel e nós, a igreja. As linhas de batalhas são claramente desenhadas. A batalha espiritual é uma guerra invisível, travada no domínio espiritual, mas alimentada no domínio visível. Fala assim comigo, nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra. É um nome bem difícil aqui. Winston Churchill. É isso? Acho que é isso, né? Certa vez ele disse assim, que o imperador Guilherme II queria ser Napoleão sem lutar as batalhas. O Kaiser queria vitória sem guerras. E quem não quer? Quem não quer ganhar sem precisar batalhar? Sem precisar guerrear? Todos. E especialmente aonde? Na vida cristã. Mas simplesmente isso não é possível, igreja. Não existem vitórias sem batalhas. Não existem vitórias sem batalhas. Como Erwin Lutzer, ele diz assim, estamos em uma guerra, não podemos pleitear o pacifismo, não podemos fugir das balas, não podemos nos esconder das bombas, não podemos solicitar licença médica. E quando nós estamos em guerra, nós precisamos entender que nós temos dois lados. O inimigo, que é Satanás, o campo de batalha, que é a nossa mente, e a questão que é a nossa caminhada cristã. E assim é justamente comigo e com você. Nós não pedimos para entrar numa guerra, nem nos convidamos, mas você praticamente nasce nessa terra, nesse mundo, e você se acha envolvido em uma guerra. É involuntário.
essa guerra, essa batalha espiritual, ela chegou até nós. Ela chegou até nós. E Satanás e o mundo, eles lutam violentamente contra nós, no nosso externo, na nossa carne, no nosso interno. E alguns parecem acreditar que vir a Cristo os remove da batalha. Pelo contrário, a nossa batalha ela começa a iniciar quando você começa a aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então muitos têm a visão de ser salvo e está tudo bem. Eu estou salvo, não preciso fazer mais nada, venho na igreja, pego um culto, bato cartão, tudo ok. Amados, é aí que começa a batalha. É aí que começa uma batalha. E todo cristão em Cristo está no meio de uma guerra invisível. É muito bom você poder olhar e entender as coisas, mas no mundo espiritual você não vê. Nesse exato momento existe uma guerra espiritual entre anjos e demônios. Eles estão guerreando. Só que eu e você não vemos. Mas a vitória é certa. A vitória do nosso Deus, ela é certa. Só que nós não estamos em um mundo neutro. Não. Existem forças hostis em operações nele. Um ser maligno com uma hoste de serviçais que se opõe a Deus e o homem. Repita assim comigo: é guerra. É guerra. Efésios 6, ele é um texto clássico, que nós entendemos um pouco dessa batalha no mundo invisível, no mundo espiritual. E nós podemos chamar um pouco de manual de campo do cristão para a batalha espiritual. Leia Efésios 6. E eles também nos contam que o mundo invisível ao nosso redor é tão real quanto o mundo visível. Igreja, isso é muito verdade. Eu já vivi coisas assim de você espantar, né? Vou dar só um exemplo bem rápido. Mas tinha um quadro em casa, minha mãe está aqui, não vai deixar eu mentir. Sai do celular, Dona Vera. Minha mãe está viciada nas novelas coreanas. Vai assistir a coreana bem aqui na igreja? Não pode, né? E era um quadro onde tinha 2 prédios, no meio um paralelepípedo, e uma mulher como se fosse uma freira olhando para trás. Esse quadro ele ficava na nossa sala. Um dia uma pastora foi orar em casa. Cara, eu vi com os meus olhos aos 10 anos de idade. Essa mulher, ela sumiu do quadro. Ela saiu correndo. Graças a Deus que eu não vi mais isso, que eu não gosto. Mas é real. É real. Existe uma batalha no mundo espiritual. Está cheio de terroristas demoníacos que querem enfraquecer a nossa fé e impedir o nosso progredir espiritual, o nosso avanço como filho e filha de Deus. Efésios 6,2 diz assim, identifica a intensidade e o escopo do conflito, porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. E essa palavra grega traduzida por luta, ela era originalmente usada para combates que faziam parte dos jogos gregos. A figura desse combate ressalta o imediatismo e a proximidade do conflito, e o esforço de energia exigido. Essa palavra contra, ela também ocorre 5 vezes no texto de Efésios 6, do 10 ao 18. E é incrível, igreja, porque iluminando o embate cósmico de forças e a intensidade da luta, o Senhor quer que saibamos contra o que estamos contra. Então você precisa entender contra você está guerreando. Amém? Se você está diante de uma guerra, você precisa entender quem é o teu inimigo. Quais são as suas estratégias? Porque se você não entende isso, você já está um passo atrás. E aí ele pode te dominar, ele pode te derrotar. Então nós precisamos entender contra o que estamos contra. E as linhas de batalhas estão claramente desenhadas. Deus e seu povo de um lado, e Satanás e os seus demônios do outro. Esse sangue e carne se referem a pessoas. Isso não está dizendo que não temos lutas contra pessoas físicas, o meu próximo, que não deveríamos ter, no nível humano falando. Mas que a nossa luta não é apenas nesse nível, não é no natural,
mas no mundo espiritual, no mundo invisível, travando contra as forças espirituais das trevas, que estão operando por detrás daquilo que não é visto. E aí vocês vão me perguntar, mas o que você está falando? Tanta guerra. O que você está querendo dizer com tudo isso? Igreja, nós estamos em guerra. Fala assim comigo, estamos em guerra. Nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra. E a minha pergunta para você nessa noite, como nós estamos nessa batalha? Nós estamos com as nossas cabeças levantadas? Nós estamos com as estratégias na mesa? Nós estamos posicionados contra o inimigo? Ou a gente está com a cabeça baixa, com postura de derrotado, já entregando a vitória ao inimigo? Só que, igreja, eu quero profetizar algo na sua vida nessa noite. Vocês são guerreiros e guerreiras do Senhor. O Senhor levanta vocês pela mão direita com a sua destra, e Ele quer te dar uma espada nessa noite. Ele quer te dar um escudo. Ele quer renovar a sua armadura, porque você precisa entender que você está em guerra. Só que deixa eu te falar algo, fique em paz, porque o general, que é o nosso Cristo, o comandante, Ele já venceu. E sabe o que eu entendo com isso? Se Ele já venceu, você também venceu. Nós já vencemos essa batalha. Nós já vencemos. Só que nós precisamos parar de brincar de ser cristão, porque enquanto nós estamos brincando de ser cristão, Satanás não brinca de ser Satanás, e tem levado vidas ceifadas ao inferno. Nós precisamos parar com a inconstância espiritual. Nós precisamos parar de falar mal do irmão, falar mal da igreja. Nós precisamos parar de mentir, de ser hipócritas. Porque se essas cadeiras não estão lotadas nessa noite, pode ser que eu e você não estamos apresentando Jesus da forma que deveria ser apresentado. É forte, mas é verdade. Será que nós temos feito o nosso papel como cristãos? Nós precisamos parar de ser escravo do medo, escravo do pecado. Nós temos que derrubar os ídolos, não os externos, principalmente os internos dos nossos corações, porque nesses dias nós estamos sendo combatidos com o espírito da Babilônia, e ele tem mudado toda a nossa mentalidade, e nós estamos nos entregando sem nós sabermos. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente fala, não tem nada a ver. Mas quando nós entendemos o que é batalha espiritual, nós entendemos o que são as potestades, os principados, tem muita coisa que tem a ver, que nós precisamos nos posicionar. Só que chegou a hora, igreja, de nós levantarmos as nossas cabeças. Levanta a sua cabeça aí. Você não é derrotado. Você é príncipe e princesa do Senhor. Ele tem algo especial para a sua vida. Ele quer te destravar nessa noite. Ele quer ativar profeticamente aquilo que Ele tem para a sua vida. Oh, ricaralabaçô. É guerra. É guerra. Quantos familiares seus que talvez não conhecem a Cristo e precisam conhecer? Ou seu casamento está em colapso, relacionamento na sua empresa, é guerra. Nós precisamos guerrear. Vamos se levantar, igreja. Vamos derrubar toda sedução, todo encantamento. Vamos derrubar todas as potestades e principados das trevas, porque o nosso Cristo, aquele que foi crucificado na cruz, Ele hoje vive, Ele hoje reina, e Ele está te dando a vitória nessa noite. Ei! Ricarabababaçô! Santo! 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 Ele vai te ungir nessa noite, assim como Gideão, como Josué e Davi, Josafá. Deus vai à frente da tua guerra. Você não vai guerrear sozinho, Ele vai à tua frente. E aquele espírito que dominou Gideão, Josué, Davi, Josafá, aqueles que eram impossibilitados de manifestar alguma coisa pelas suas limitações, igreja, esse espírito está aqui nessa noite, e ele vai te tomar. Ele vai te tomar nessa noite. Ele vai te tomar. Se levanta como guerreiro, se levanta como guerreira. Oh, porque nós já ganhamos.
Nós já ganhamos, igreja. Nós já ganhamos. Ei! Ricararabababaçô. Nós já ganhamos. Nós já ganhamos. Só continua batalhando. Só continua batalhando. Porque a vitória é nossa. Continue orando pelos seus familiares. Continue batalhando naquilo que Deus tem na sua vida. Não deixe a apostasia tomar conta da sua vida. Não perca na sua fé pela demora do que tem acontecido para acontecer. Continua fiel. Em vez de questionar coisas na igreja ou em qualquer outro lugar, faça alguma coisa. Seja a diferença. Enquanto muitos estão abandonando o barco, continua no barco. Continua no barco. Sabe por quê? Porque no meio da noite as águas, as tempestades, elas vão se acalmar. E quem vem de encontro é o Cordeiro. Ele vem de encontro. Ele vem de encontro. E ele vai dizer assim: vem andar sobre as águas. Vem andar sobre as águas. Porque eu vou te levar no novo nível nessa noite, igreja. Oh, ricararabababaçô. Santo. E toda batalha nós vivemos o quê? Momentos de tempos e estações. É assim que Deus trabalha. É que nem num jogo. Eu gosto de jogar videogame. Larissa sabe. Só que sabe aquela fase que parece que você não consegue passar? E aí você parece que precisa de algumas dicas e você morre. Talvez você se encontre assim nessa noite, na mesma fase. E não consegue transicionar, você se sente paralisado, com barreiras sobre a sua frente. Mas deixa eu te falar, o controle do jogo das nossas vidas está na mão do Deus do Altíssimo. É Ele que está jogando. Ai meu Deus, é aquele que joga, tem as estratégias. Se Ele te manda pular de um penhasco para o outro, é porque Ele sabe que dá. Não há impossível para Deus. Não há impossível para Deus. Para nós pode ter, mas para o nosso Deus não há. Não há. E do que muito tem se falado nesse congresso é justamente de viver um tempo novo, viver uma nova unção, um vinho novo, entrar pela porta, viver novos tempos. É momento de viver algo novo, igreja. E se eu fosse você, já estava dando aleluia para aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Ele vai fazer algo novo. Sabe, igreja, o apóstolo Francisco Nicolau lhe disse na quinta-feira, que marcou as nossas vidas, que foi uma verdade, que nesses últimos anos, os poucos que restaram na presença do Senhor, porque muitos infelizmente abandonaram o barco, só se permaneceram fiéis porque tinham um estoque. E algo que foi incrível, que esse estoque não foi nem trabalhado, porque nós estamos vivendo um Shemitah, ou seja, é coisas passadas, unções passadas, momentos, experiências passadas. Porque se não fosse isso, se não houvesse um estoque, a gente tinha sido totalmente arrebentado. Só que eu quero te levar a um outro nível nessa noite, sabe por quê? Porque na hora que acaba o combustível do carro, ele para. E o propósito do carro é o quê? É andar. E talvez você se encontre paralisado, mas igreja, o Espírito Santo vai encher o seu combustível nessa noite. Oh Jesus, Ele vai colocar a gasolina V-Power Shell aí. E você vai pegar fogo nessa noite. Sabe por quê, igreja? Eu estou queimando. E vou te falar, vocês vão queimar também. Sente a presença de Deus aí, igreja. Sente a presença de Deus nesse cordeiro imolado. O nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que vive, que reina, aquele que é, que era e que há de vir, está vindo. Oh Jesus poderoso. Santo. Santo. Ah, Jesus. Daqui 30 dias, igreja, nós estamos para viver uma nova estação. Quem tem acompanhado o congresso sabe disso. Dia 7 de setembro nós vamos viver o Shemitah. E nós precisamos tomar cuidado, igreja, justamente para que a gente não perca essa estação, porque nós não sabemos como vai se decorrer esses próximos anos. É que nem ele, eu não sou doido de dar data, mas eu não sei, porque se ele não voltar, e se você for? E se eu for? Então eu preciso aproveitar essa nova onda, esse tempo novo que está vindo. Lucas 19:41 diz assim: e quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: ah, se tu conhecesses também, ao menos
neste teu dia o que a tua paz pertence, mas agora isso está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todos os lados, e te derrubarão a ti e aos teus filhos, que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Jesus, ele estava falando de onde? Ele estava falando de Jerusalém, ele estava falando do povo de Israel. Por quê? Porque eles estavam atrolados na religiosidade, e a religiosidade te impede de viver algo novo, e eles perderam esse tempo de visitação, porque até hoje o judeu, infelizmente, ele não vê Jesus como Senhor e Salvador, ele não vê como Messias. Só que Jesus, ele é imutável, porque ele continua operando milagres até hoje. Se você ir nos papas antigos, no túmulo, sabe o que você vai encontrar? Até, por exemplo, 1900 até 2000, estou dando um exemplo. Só que você vai lá no túmulo de Jesus em Israel, sabe o que acontece? Ele não está. Oh meu Deus, ele não está, sabe por quê? Porque ele vive, igreja, ele vive, ele reina, ele é. Você pode ir no túmulo de Jesus lá, que ele não vai estar lá mesmo, porque ele está aqui, dentro de mim, dentro de você. O Consolador flui de dentro de nós, de dentro para fora. Deixa eu te falar uma coisa, a ciência estava certa de falar de um Big Bang, mas não é aquela explosão que teve a criação do mundo, não, é aquela que vai acontecer dentro de você nessa noite. Sabe por quê? Porque ele fala: aqueles que creem em mim fluirão de ti rios de águas vivas. É uma explosão cósmica que acontece dentro de você mesmo. Vai acontecer um Big Bang da explosão da chama do Espírito Santo dentro de você nessa noite. Ricalabachô. Nosso Deus, ele trabalha justamente com tempos, ciclos e estações, igreja. Romanos 11, a partir do versículo 16, eu vou lendo aqui, e diz assim: e se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. E se alguns dos ramos forem quebrados, e tu, sendo oliveira brava, aqui ele está falando de Israel, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz que sustenta a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados, mas para que eu fosse enxertado, está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então não te ensoberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que também não poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade, mas para contigo benignidade, se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira também tu serás cortado. Como eu disse, oliveira com ramos quebrados, ele está se referindo a Israel e gentios. Ramos de oliveira brava, enxertados na oliveira cultivada, no lugar dos ramos quebrados. E foi o que aconteceu, porque como judeu eles negaram a salvação, negaram a Cristo, a salvação se estendeu a nós. Amém, igreja? Está difícil de entender? Vocês estão entendendo? Então amém, glória a Deus. Vamos lá. Então se nós estamos na oliveira, vamos lá, estamos sujeitos às mesmas estações. Oliveira, Israel. Nós estamos sujeitos às mesmas estações que incidem sobre ela. Portanto, deveríamos atentar com maior diligência para o mesmo calendário, a mesma contagem de tempos e estações que vigora ao povo de Israel. Então o que a gente precisa entender? Que nós temos o nosso tempo Cronos. Nós vivemos um tempo totalmente diferente de Israel, porque nós estamos no ano de 2021. Israel está no 5.778, 79. Não vou me recordar certinho. É um tempo diferente. Mas o que nós precisamos nos atentarmos, que nesses dias nós precisamos focar em Israel.
porque é de lá que nós vamos entender tudo o que está acontecendo sobre a volta de Cristo. E todo o programa do calendário de Deus, ele se baseia onde? Em ciclos de 7 dias, 7 meses, 7 anos. E esses ciclos também são constituídos de períodos de 6 dias, meses e anos de semeadura e períodos de colheita. De 1 dia, mês e ano de descanso. E a esse último período da semana denominamos de Shabat. Então, ou seja, o judeu ele trabalha 6 anos e no 7º ano ele descansa. E aí como que ele é sustentado nesse 7º ano? É do plantio que ele plantou nesses 6. Então ele não trabalha, ele descansa a terra. E a cada 7 anos havia um recomeço o quê? Econômico. E quando nos referimos à contagem de semana de anos, o 7º ano denomina-se sabático. E doravamente vão chamá-lo do que, igreja? Shemitah. Vou dar uma aula de Digão aqui hoje. Já fazendo um merchan para ele, pastor Digão, ele tem esse livro aqui, ó, Subindo no Shemitah. Gente, corre, falta 30 dias, vocês precisam comprar, porque eu não sei como que está essa questão de venda do livro dele, mas eu vou te falar, pensa num livro poderoso. Eu recomendo muito para vocês esse livro, que é fantástico. E aí então, o que significa Shemitah? É um final de um ciclo, tempo de zerar pendências, acertos de contas, ou seja, Deus ele vai passar a régua. Ele vai passar a régua. E aí o que se baseia então a lei do Shemitah? Primeiro, vamos lá. Quando se atentava aos mandamentos de Deus, o Shemitah se caracterizava por um período de quê? De livramento, provisão. Era um período de bênção, e é um período de bênção. Número 2, quando não os observava as leis de Deus, e quando desonrava, o Shemitah representava um tempo de julgamento, de juízo, um período de maldição. Então peraí, a palavra Shemitah, ela significa literalmente o quê? Sacudir, balançar, agitar, deixar cair, colapso, calamidade. Por que, igreja? Porque de 7 anos Deus ele desce na terra. E por que subindo no Shemitah? Porque ou você sobe ou você desce. Ou você vive um novo tempo ou você permanece no mesmo. Ou você vive um novo começo ou fica onde você está. Só que nessa noite eu creio que nós vamos viver um novo tempo sobre as nossas vidas. Nesse tempo de Shemitah, eu e você, nós não vamos cair, nós vamos subir. Sabe por quê? Porque Deus te chamou para ser foguete. E foguete não dá ré. Eu sei o que da SpaceX, lá do Elon Musk, dá ré. Mas anula dele. Deus está te chamando para sair dessa estratosfera aqui e te conhecer. Oh, Jesus. Um mundo totalmente novo, uma experiência nova, milagres, prodígios, maravilhas. Deus ele quer te encontrar nessa noite, igreja. Sim, Jesus. Então a lei de Shemitah não é simplesmente uma lei que se aplica somente ao povo de Israel, mas toda a agenda de Deus está baseada nela. Então a partir desse calendário Deus faz justiça e juízo em toda a terra, sobre todas as nações, sobre todos os povos e também sobre cada indivíduo particularmente. Shemitah é um período de julgamento e recompensa. E aí eu não sei como você também viveu esses 7 anos, nesses últimos que passaram, se você fez coisas certas, coisas erradas, se você plantou o que deveria plantar, ou deixou de plantar, mas não importa, ainda nós estamos em tempo de nos arrependermos, de entender o que é uma batalha, e nos colocarmos, nos posicionarmos como cristãos, para que a gente vive e suba no Shemitah. Aleluia, igreja, amém? Então o que acontece? Se muitas pessoas estão descontentes, elas estão perdidas, frustradas, é simplesmente porque ela não entende a estação de que Deus tem para a vida dela. A gente acaba não entendendo, e eu me incluo muitas vezes nisso. E vou te falar, nesse momento que a gente passou de pandemia, ninguém entendeu, foi nada. Sabe de nada, inocente. É verdade. E a gente está tentando entender o que está acontecendo ainda. Essa é a realidade. Então a gente precisa entender o que está acontecendo, igreja. Sabe, essas pessoas muitas vezes não compreendem a sua estação e acabam querendo dar um jeito, fugir dela, abortar.
voltar para a estação passada. Às vezes Deus está te falando para você viver algo novo, você quer ficar no velho. E Deus está te chamando para você viver algo novo. Só que a gente precisa desesperadamente entender o que Deus tem para nós nessa nova estação. Deus, Ele quer derramar sobre as nossas vidas um novo tempo. E a nossa estação, ela precisa ser vivida com intensidade, com verdade, para que a gente possa sair dela, ser aprovado e viver algo novo. Só que uma coisa muito importante é sabermos que as estações de Deus não seguem a lógica das estações climáticas. Não é isso. Ou seja, se eu estou saindo do inverno, não necessariamente eu vou viver a primavera. Porque as estações de Deus vêm cumprir propósitos e não obedecer um sistema climático. Então nós precisamos entender um pouco sobre isso. Só que uma coisa eu vou falar para vocês, igreja. Deus tem promessas para mim e para a sua vida. Só que na verdade, qual vai ser a nossa resposta? Às vezes a gente chega, Filipão, André Fernandes, o que ele fala muito? Cara, e aí? O que vai acontecer aqui? Não estou entendendo. E aí, na verdade o céu está assim, mano, eu que estou esperando você falar. E às vezes Jesus está esperando você dar uma resposta nessa noite. Qual é a resposta que você dá para a sua vida, para aquilo que você vai fazer? Vamos ver o que significa cada um desses anos, a fim de que possamos o que? Localizar sobre o ciclo que nós estamos vivendo em cada área das nossas vidas. Vou correr um pouco aqui, mas o primeiro ano é um ano de aprendizado. Em qualquer área da nossa vida, o primeiro ano de um ciclo será sempre um ano muito difícil, onde teremos que aprender tudo de novo. Então, muitas vezes, aquele neófito, o novo cristão, ele se coloca na presença de Deus. O pastor Giba, ele fala muito disso aqui. Aquele momento dele receber o leitinho, o cuidado, ele vai crescer. O primeiro ano é um ano novo, de aprendizado, de crescimento. O segundo ano, ele é um ano de trabalho, ele é um ano de serviço. O segundo ano é mais penoso que o primeiro. Esse é o ano em que você vai ralar para mostrar serviço. No primeiro ano você teve que aprender. Agora é hora de mostrar trabalho. Eu não sei quanto tempo você tem de igreja. Entra no ministério. Se não está em célula, vai para uma célula. Porque uma coisa é verdade. Quem não trabalha dá trabalho. Então nós precisamos trabalhar, servir ao nosso Senhor. Terceiro, é o ano de reconhecimento. Reconhecimento é resultado da nossa convivência. Por isso o terceiro ano é o ano da aliança. Até 3 anos Jesus tinha um relacionamento de mestre e discípulo, de senhor e servo. Mas no final do seu ministério, depois de 3 anos, Jesus falou com os seus discípulos na Santa Ceia. No terceiro ano você consolida, mas ainda não desfruta. Então Jesus, ele começou a apertar as palavras e muitos discípulos deixaram de seguir. E ele chegou para Pedro e falou: e aí, você também vai? Senhor, para onde eu vou se só tu tens as palavras de vida eterna? Então o terceiro ano sobre as nossas vidas é um ano de aliança, é um ano de reconhecimento. O quarto ano é o quarto ano de oportunidade. O quarto ano é o ano em que de fato Deus espera que alguma coisa aconteça e o fruto apareça. Ou seja, é um ano que Deus abre as portas, mesmo que você não tenha dado frutos. Ele acredita em você, Ele sabe que você vai dar fruto. Quinto ano é o ano da definição. Muita gente que vem caminhando bem, quando chega no ano da definição, muda de igreja, muda de ministério, muda de família, e ao invés de definir algo, começa tudo de novo. É como se a gente vivesse um ciclo sem fim. 40 anos de deserto, a gente não consegue viver algo novo. O sexto ano é o ano da bênção tríplice. No sexto ano Deus dava a colheita para 3 anos. O sexto e o sétimo que não se plantava, porque no oitavo ainda tinha colheita. Isso significa que se você perseverar, se você insiste, no sexto ano você terá uma bênção tríplice de Deus na sua vida. E por último, ou melhor, penúltimo, sétimo, é o ano de descanso. É no sétimo ano que vem o desfrute. Só quem conclui o ciclo experimentará o deleite no final do ciclo. E talvez nessa noite você tenha passado por momentos que você não consegue sair de onde você está. Você não consegue viver algo novo. Mas Deus, Ele está quebrando as barreiras de impedimento sobre a sua vida.
E você vai entrar nesse 7º ano, você vai viver algo novo, você vai viver a plenitude de Deus. Por último, o 8º ano é o ano de sacrifício. É o primeiro ano de novo, de um novo começo. Como ele é o começo de um novo ciclo, ele não é igual ao primeiro, porque muitas coisas que você já aprendeu no primeiro ciclo, o 8º pão também tem que ser semeado. É um ano de sacrifício, de começar algo novo. Talvez é um ano de sacrifício que vai entrar agora sobre as nossas vidas. E aí o que nós precisamos entender, igreja? É que a partir desse entendimento nós teremos 3 atitudes que nós precisamos entender. Primeira, vamos permanecer na presença de Deus. Vamos ou não vamos? Amém? Então se nós vamos permanecer na presença de Deus, o ramo permanece grudado. Na onde, igreja? O ramo, ele é o galho, ele fica grudado aonde? Se apega a Jesus, igreja, não sai da presença dele. Não sai da árvore. Ele não sai fora, ele não dá um tempo. Vou dar um tempo de igreja, vou dar um tempo da célula, vou dar um tempo disso. Se vocês me entendem o que eu estou falando. Não. E depois volta no verão, como se não tivesse, tá tudo bem. Claro que vai estar, Jesus te ama. Só que você vai dar trabalho. E Deus está te chamando para um novo nível, para que você resgate vidas que estão ceifadas. Amém? Segundo, vamos perseverar. E perseverar não é ser teimoso, obstinado, insistindo em fazer a minha vontade do meu jeito, ou insistindo no pecado, mas é perseverar como um discípulo. E a palavra discípulo no grego, ele quer dizer talmide. Aquele que segue o mestre, aquele que anda tão perto que a poeira das suas sandálias se impregnam nele. Uau! É esse discípulo que Deus está nos chamando para ser obedientes a Ele, a permanecer firme na palavra. E terceira, igreja, nós vamos buscar a revelação. Em cada estação da nossa vida, Deus quer nos levar a conhecer o mistério da sua vontade. Mas cabe a nós, a mim e a você, buscar. É como eu falei, queima quem quer. E o objetivo de cada estação é que ele cresça em nós e se torne o centro de tudo. E tudo vem a convergir para isso. Toda estação tem um propósito, e é nos preparar para o nosso destino profético. Deus, ele quer preparar você para um destino profético. Não existe propósito sem processos. Primeiro você vive o processo, para depois você viver o propósito. E deixa eu te falar, fique em paz. Se você está vivendo um processo, é porque você tem um propósito. E aquele que prometeu é fiel para cumprir até a consumação do século. Porque Ele é Deus, Ele não mente, Ele é imutável. Deus, Ele não muda, Ele permanece fiel. Nós podemos quebrar a palavra, mas Ele permanece o mesmo para sempre. Oh, santo! Santo, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele permanece o mesmo, Ele permanece o mesmo, santo, porque o fim de todas as coisas é nos levar aos seus planos de paz e não de mal, para nos dar um futuro de esperança. E sabe qual que é a esperança para mim, para você e para o mundo? Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em nós é a esperança da glória. Oh, cadê os avivalistas? Vamos sair da caverna. Vamos sair da caverna. Deus não te chamou para ser Elias, ficar lá com medo. Deus está te chamando para ir contra os profetas de Baal. Não é você que tem que ser influenciado por essa geração corrompida. É você que influencia com a glória de Deus. Oh! É a glória que está dentro de você. É a explosão do Big Bang. As pessoas de fora vão falar: cara, eu quero isso, eu quero isso, eu quero viver isso. De cararabaçô. Aleluia. Igreja, nós estamos vivendo um tempo de avivamento. Mas para viver um avivamento é necessário ter o que, igreja? Arrependimento. Arrependimento. Nós estamos vivendo 3 coisas muito importantes nesses dias: o arrependimento,
o avivamento e a grande colheita. Colheita do quê? De almas, de vidas desesperadas. E como será que podemos fazer com que esse avivamento venha rápido? Como trair a glória de Deus para as nossas vidas? Como fazer Ele fazer chover sobre nós de uma forma tremenda nesses dias? Fala assim para mim, como Igor? Ixi, como Igor? Vamos. Oh glória, amém. Existe um atalho para o avivamento. Sabe o que é? O arrependimento. O arrependimento, ele é o atalho e a chave para que você entre nessa porta do avivamento. Sabe por quê, igreja? A palavra ainda não mudou. Você sabe qual foi o primeiro sermão de Jesus? Em Mateus 4,17, sabe o que ele diz? Arrependei-vos, pois está próximo o reino de Deus. Só que nesses dias, muitas vezes nós queremos estar expostos. Nós queremos viver o glamour da fama, do entretenimento. Ei, igreja não é clube, não é fã-clube, é casa de Deus. É casa de Deus. Aqui você vem ser coletivo como igreja, mas adorar o Santo dos Santos e Rei dos Reis. Sabe como que aconteceu os grandes avivamentos? Com poucas pessoas, do jeito que está aqui hoje. E eu acho que hoje vai haver um avivamento sobre as nossas vidas. Porque Deus nunca pediu muitos, mas poucos, com um coração humilde e contrito, desesperado pela sua presença, querendo apenas, Deus, perdoa os nossos pecados, nós nos arrependemos, mas traz o seu Santo Espírito nessa noite. Onde estão os apaixonados? Onde estão os desesperados? Você não veio ter encontro comigo, mas com Deus. E Ele está aqui nessa noite. O tema arrependimento não é um tema muito atrativo, mas eu estou convencido de o que, igreja? Que um arrependimento genuíno, ele vai abrir uma enchente do mover de Deus sobre as nossas vidas. Porque Ele não resiste um coração humilde e contrito. Ah, Jesus. Ah, Jesus. Igreja, o avivamento verdadeiro, ele não precisa de propaganda, entretenimento, ele precisa de avivalista. Onde estão os avivalistas nessa noite? Deixa eu te falar uma coisa, Flame não é idade, é identidade. É ser sal da terra e luz para o mundo, é ser santo, é ser o fogo para essa geração. Então não é a tua idade, mas é o fogo que você carrega. E se você carrega um fogo, você é um Flame. Luz na escuridão, luz na escuridão, luz na escuridão. Desperta, geração, desperta, geração. Nós somos a geração da voz profética. Nós somos. O mundo está de cabeça para baixo, nós somos a geração que vai colocar de cabeça para cima. É disso que nós estamos falando. Desperta, geração. Desperta, geração. Você é casa de Deus. Emanuel, Deus conosco, em mim e em você. E quando você entra na casa de Deus, igreja, vocês querem ver quem? Quem que vocês querem ver, igreja? Quem, igreja? Agora presta atenção. Vou usar o exemplo do Júlio e da Vá aqui. Imagine, Julião, você chega lá, as meninas estão tudo fora. Aí você chega lá, as coisas delas estão lá. Escova de cabelo, maquiagem, está tudo lá. Só que elas estão fora. Não traz um vazio? Porque você quer a presença dela lá. Então o que nós precisamos entender, igreja, que aqui Deus está aqui. Deus Emanuel. Porque Ele não habita mais em montes, em templos. Ele habita em mim, Ele habita em você. E o que o mundo precisa ver nesses dias é Deus em mim e em você. Em mim e em você, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, na sua família, em todos os lugares.
Cristo em você é a esperança da glória. Sabe, igreja, o nosso chamado, ele precisa apontar a presença de Deus, porque quando ele não aponta a presença de Deus, sabe o que acontece? Vira entretenimento. E Deus, ele não está a fim de entretenimento, mas de um avivamento. Ele está em busca de pessoas totalmente desesperadas, apaixonadas por Ele, que queiram ficar com Ele. É desses que Ele está em busca. Sabe, o avivamento do país de Gales, sabe como que aconteceu? Um jovem de 26 anos entrou num quarto com alguns jovens. Jesus treinou jovens. E eu já não estou falando de idade, mas eu estou falando de espírito. Porque nós temos um fogo que carrega essa glória. E ele fez 2 orações. Deus, nós nos arrependemos dos nossos pecados, mas traz o seu Espírito hoje. E o avivamento do país de Gales explodiu. Tem 2 jovens moravianos, eu não sei se vocês já ouviram falar dessa história, de 20 anos, eles descobriram uma ilha no leste da Índia, que tinham 2.000 africanos como escravos, e eles foram ao dono dessa ilha, e falou, podemos ir lá como missionário? E ele falou, opa, eu não quero pregador naquela ilha. Eles foram orar, voltaram e disseram assim, nós queremos nos vendermos como escravo para ir para aquela ilha. Ele falou, tá bom, eu aceito, só que vocês vão pagar todo o seu meio de transporte. Então eles trabalharam, juntaram dinheiro, e eles estavam no porto. E sabe o que aconteceu, igreja? Eles começaram a chorar. A família começou a chorar, igreja, a chorar. E diz assim, no dia que estavam no porto, se despedindo do grupo de oração e de suas famílias, o choro de todos era intenso, porque eles nunca mais veriam eles. E quando o navio tomou uma certa distância, eles 2 se abraçaram e gritaram suas últimas palavras que foram ouvidas. Ah, Jesus, nós oramos nessa noite que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa do seu sacrifício. Agora, cadê esses avivalistas que talvez se venderiam para a morte, porque nunca mais veriam ninguém, por amor a vidas? Como a Larissa falou, vai ter um batismo nessa noite, diversos, mas Deus vai dar um batismo de paixão por almas, oração pelos perdidos, porque a grande colheita, sabe o que vai acontecer? Eu não vou precisar trazer um discurso legal, uma conferência bacana, não, as pessoas vão estar desesperadas e falar assim, fala de Deus para mim, pelo amor de Deus, olha, eu preciso ir na igreja, me leva na igreja, cara, eu quero isso. Sabe por quê, igreja? Porque será a presença de Yeshua HaMashiach, é a presença de Jesus, é a presença de Jesus, é a presença dele que nos atrai, que nos faz permanecer sobre as nossas vidas. Oh, aleluia. Eu e a Larissa, a gente está para casar, e um dos maiores dilemas no casamento é lista de casamento. É difícil. Para ela é mais tranquilo, mas eu conheço todo mundo, eu queria que todo mundo fosse. Até vou fazer uma live lá para todo mundo que quiser assistir, vai assistir. Mas qual que é o ponto? Algumas pessoas casaram, que eu não vou citar nome nesses dias, mas eu não fui convidado. Mas Deus me despertou algo muito interessante. Eu era íntimo delas, mas eu não fui convidado. E aí o que acontece? A parábola das 10 virgens diz que 5 entrou e 5 não. Por quê? Porque elas tinham óleo, e aquele óleo representava o óleo da identidade, porque o noivo, ele reconhecia o quê? A noiva, para entrar onde? Na festa. Quando ele fecha a porta, as outras batem na porta, ele diz assim, olha, não vos lhes conheço. Cara, eu não fui convidado para o casamento, não é porque eu não era íntimo, porque eu vivia algo especial, mas porque eu não tinha uma vida cotidiana, eu não fazia parte do convívio diário dessas pessoas. E a minha pergunta é para vocês, sabe o que vai acontecer? O noivo está vindo para casar com a noiva. A minha pergunta é, será que você vai ser convidado para o casamento?
Será que você faz parte do convívio diário com Ele? Porque não é aquilo que eu faço, não é o tanto que eu prego, o tanto de vida que eu salvo. Não, Deus não está preocupado com aquilo que eu faço, mas naquilo que eu sou nele. Então Deus está mais preocupado com você, com que daquilo que você faz. Só que nessa noite, eu vejo Ricalabaçô, apaixonados por Jesus. Eu vejo pessoas desesperadas pela presença, que não vão ser apenas íntimos, mas vão ter uma constância com Jesus, e vão viver experiências sobrenaturais. E quando o noivo vir casar com a noiva, você estará na boda do Cordeiro, você estará na festa, você vai estar na festa. De carabaixô, aleluia, aleluia. Aleluia! Santo, 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 santo Deus. Santo Deus. Lucas 13:6 diz assim: então contou essa parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha, foi procurar o fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Então corte. Por que deixar então inutilizar a terra? E respondeu o homem: Senhor, deixe-a por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela, e adubarei, e se der fruto, pois bem, mas se não der, então corte. E aqui vai essa pergunta: até quando? Eu acho que a gente já está cansado de saber. O nosso pastor, ele traz tanta palavra maravilhosa, tantos outros que passam aqui, presbíteros, diáconos, e a gente não entende, e quer viver nossas vidas na vossa vontade. Até quando, igreja, falar mal do irmão? Até quando não ajudar? Até quando viver exposição? Até quando você vai ficar, ou eu vou ficar, sem adorar o Senhor verdadeiramente? Até quando a gente vai ficar nesse ciclo? Até quando? O que mais a gente precisa? Que palavra mais a gente precisa para a gente tomar um posicionamento? E essa palavra, ela veio de encontro comigo hoje, me marcou, porque eu sou o primeiro. E eu me perguntei: até quando, Igor? Vivendo essas coisas, você não está cansado? Você não quer viver uma glória especial com Jesus? Até quando, igreja? Eu pergunto para você que está em casa: até quando? Até quando? Até hoje. Sim, até hoje. Porque hoje Deus vai marcar a sua história. Deus, ele vai mudar a sua vida. Hoje você vai ser um apaixonado, um desesperado, você vai ser um avivalista. Vocês não precisam dessa plataforma para pregar o evangelho, porque o mundo, como diria John Wesley, é a sua plataforma. Porque eu não posso alcançar as pessoas que vocês têm que alcançar. São vocês que precisam alcançar essas pessoas. E as pessoas vão ter um desespero de estar do seu lado. Sabe por quê? Porque elas vão reconhecer o selo do Cordeiro. E o selo do Cordeiro, sabe o que é, a igreja? O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia, Jesus. Joel 2:23, a partir do 23 diz assim, ó: e vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva temporã. Repita comigo: temporã. Fará descer a chuva no primeiro mês, e a temporã e a serôdia. Diga comigo: serôdia. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Sabe o que ele está falando aqui? Opa, ele está falando de uma nova geração. Uma nova geração, que aquilo que ser derramado em nós vai ser derramado na próxima geração. Aleluia, santo. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos.
Os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre todas as servas naqueles dias derramarei do meu espírito. É nessa noite, é agora. Oh Jesus, a chuva temporã é uma chuva que ela cai no outono. E a chuva serôdia, ela é uma chuva, meu Deus, que cai na primavera. E agora deixa eu te falar algo poderoso. O período das estações do nosso hemisfério sul, no ano de 2021, presta atenção, igreja. Ricantaralabaçou. Ah, Jesus. De 21 de dezembro de 2020 a 20 de março de 2021, nós vivemos o verão. De 20 de março, o outono, até dia 21 de junho, nós vivemos o outono. Chuva o quê? Chuva tempo? É aquela que preparava o plantio. E a serôdia é aquela que rega para que o fruto cresça e se desenvolva. Presta atenção, o outono, de 20 de março a 21 de 2021 até 21 de junho, é o outono. O inverno, de calabaçou, de 2021, 21 de junho de 2021 até dia 22 de dezembro de 2021, você vive o que, igreja? O inverno. E talvez você esteja no inverno, morto espiritualmente, frio, totalmente derrubado, sem esperança, sem propósito, sem chamado, sem perspectiva de vida. Talvez você se encontre aqui nessa noite ou em casa, mas deixa eu te falar uma coisa. Lembra da chuva temporã que caiu em março até 21 de junho de 2021? Amém? E o inverno ele vai durar até dia 22 de setembro. Só que sabe o que é muito louco? Na primavera, dia 22 de setembro, a gente vai entrar na primavera. E o que a gente vai dar uma nova estação? Dia 7, Shemitah. E sabe o que vai cair? A chuva serôdia. A chuva serôdia. A chuva do avivamento. A chuva do fogo. A chuva do fogo. A chuva do fogo. A chuva do fogo. Levanta suas mãos para o alto.